Olá pessoas, só o Rui aqui, nas altas horas da madruga, gravando esse vídeo pra vocês, a única hora que eu tenho sossego na vida, em minha casa. Vou tentar ser bem reticente, não demorar muito. Nosso vídeo de hoje é sobre como se comunicar com as inteligências cósmicas, especialmente as ligadas a Netsar, que é o chakra cósmico de Vênus, né, cuja sombra na árvore da morte é Arabzarak. Né? Então, essas consciências cósmicas, elas têm vários nomes de acordo com as culturas. Por exemplo, em nosso caso, as consciências ligadas a Vênus. Na Cabala, temos o arcanjo Raniel, que é o regente de Vênus e de Netzar, a Séfira da Vitória. Mas, na mitologia grega temos Afrodite, na romana temos Vênus, ou o próprio Lúcifer, na versão masculina. Na mitologia nórdica temos Freia, e por aí vai. Temos Shukra na mitologia hindu. Então, cada cultura vai dar um nome, mas é a mesma entidade, o mesmo ser, né? Que é o espírito ligado àquele planeta ou àquela estrela, certo? Temos 7 planetas principais, astrologicamente falando, que são Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, né? Se eu não me engano, são esses 7. E cada um é regido por uma entidade que é a contraparte espiritual, a consciência do planeta, né? Cada cultura vai dar um nome diferente. Por exemplo, Iemanjá está ligado à lua dentro da cultura africana, nas religiões afro-brasileiras. Em outras culturas ela se chama Luna, Ísis e até Maria dentro do catolicismo. Então só vai mudar o nome, mas o princípio é o mesmo, certo? E no caso, a conexão com Netzar, com o princípio de Vênus, como a gente viu, Lúcifer como o planeta, mas não simplesmente o planeta, a contraparte física, mas a consciência planetária ligada a Vênus, né? No lado luz, Netzar. No lado sombra, Arabzarak. Netzar, luz, Raniel. O lado sombra seria Belfegor, na árvore da morte. Ou Baal, né? Simplesmente. Então, para entrar em contato com qualquer uma dessas entidades, seja elas de Netzar ou de outra Séfira, é necessário desenvolver a clareaudiência, que é algo que a gente traz de maneira latente, de maneira reduzida. A gente já tem esse sentido no dia a dia, porque já recebemos impressões inconscientes de seres espirituais, inspirações, intuições, sendo que com o desenvolvimento da clareaudiência, que é a capacidade de comunicar-se mentalmente com os espíritos, né, com seres extrafísicos, a gente tem maior controle, mais nitidez na comunicação, né? Ela flui, a gente comunica e recebe a expressão da entidade, certo? Então, os mantras que a gente pode trabalhar para desenvolver a clareaudiência são o mantra Ram, que é o mantra do chakra laríngeo, que eu já deixei algumas referências a esse chakra, como um chakra regido por Vênus, né? E ligado à nossa comunicação, não somente a comunicação uns com os outros, mas também a comunicação com o mundo espiritual e também com o nosso eu superior, nossa centelha, o Lúcifer interno.
né? Então esse chakra vai ajudar a trabalhar, a desbloquear a clareaudiência, perdão. Temos o mantra gnóstico E também, a vogal E, que vai ajudar também a desbloquear a clareaudiência. E o mantra Om, que apesar de estar ligado diretamente ao chakra frontal, a terceira visão, ele pode despertar várias faculdades dependendo da pessoa, né? É um mantra muito poderoso. Ele está ligado à nossa capacidade psíquica em geral. Então, por isso que em cada pessoa ele vai trazer um efeito diferente. Pode inclusive ajudar a desbloquear também a clareaudiência. Eu acredito que o fundamental é desenvolver a clareaudiência, porque é através dela que a gente vai ter uma comunicação, vamos dizer assim, mais verbal, mais próxima da comunicação verbal, em que a gente entende melhor o que está sendo transmitido do que a simples clara evidência, na qual a gente vai enxergar símbolos que nem sempre a gente vai conseguir entender de cara, né? Mas pela clareaudiência a gente vai ter uma compreensão melhor, né? E para mim é fundamental, mais do que a própria clarevidência, para a comunicação com essas entidades, certo? É possível ver fenômenos clarividentes também, mas se torna mais acessível quando a gente desenvolve o terceiro ouvido, ou clareaudiência. Esse tipo de comunicação, certo? Então, eu recomendo para fazer cada mantra de maneira equilibrada, né? Sem muito exagero e sem misturar muita coisa, para que a energia flua e o trabalho se dê de maneira equilibrada. Faça uma meditação captando energia, com respiração controlada, imaginando que está retirando a energia do ar e se carregando, ou procure outras formas de energia antes e depois da mantralização, porque geralmente a prática dos mantras requer muita energia, certo? Então é interessante que se reabasteça para não ficar fraco energeticamente e até mesmo adoecer, ou abrir a sua aura para ser drenado energeticamente por seres que se aproveitam, certo? Quando você tiver trabalhado a sua clareaudiência, aí você vai fazer o próximo passo que eu vou ensinar. Outro tipo de meditação é você observar seus próprios pensamentos. 5 minutinhos por dia, depois já aumentando. Você só observa sem julgar. Você vai começar a perceber o fluxo dos seus pensamentos. E isso vai te ajudar a identificar quando vem um pensamento de fora, seja de alguma pessoa que estiver próxima a você que pensou em alguma coisa, você vai começar a se ligar que não é o seu pensamento, era o pensamento da pessoa. E depois de seres extrafísicos, inclusive, quando você sente aquela energia, né, próxima a você e certos pensamentos em acompanhamento. Então você se liga que não é a sua consciência, mas pensamentos implantados. Justamente porque tem dois tipos de clareaudiência. A clareaudiência auditiva e a clareaudiência mental. A auditiva seria aquela na qual a gente tem uma alucinação de que está ouvindo uma voz real. E a mental é como se fosse aquela vozinha da nossa consciência, como se fosse um pensamento nosso, certo? Sendo que não é. Então, essa mental é mais sutil e mais difícil de perceber, por isso que requer mais meditação, porém é mais comum de acontecer do que a clareaudiência auditiva, certo? Então, depois que desenvolver a sua clareaudiência em um grau satisfatório, se você já é clareaudiente, melhor ainda, você vai contemplar Vênus no céu, seja ela no amanhecer ou no anoitecer, quando ela estiver bem brilhante, bem perceptível, geralmente no começo da noite, umas 6 horas da noite, ou no começo da manhã, 4, 5 horas da manhã. E você vai começar a conversar com... Primeiro passo, converse, só converse com Vênus, como se fosse um amigo ou uma amiga.
né? Pode falar, né? E depois se torna receptivo para receber a informação. Você vai começar a receber intuições, inspirações, pensamentos na sua mente, uma vozinha na sua cabeça falando, né? Deixe essa voz falar e pergunte o nome dela, porque aí ela vai dizer, provavelmente vai ser uma consciência ligada a Vênus. No meu caso, a primeira vez que eu fiz esse contato foi Raniel, o próprio arcanjo Raniel, certo? Depois outras consciências se apresentaram, inclusive Belfegor, que é a sombra de Raniel na Árvore da Morte. Isso vai depender da sua vibração, no que você está precisando trabalhar, se no seu campo de luz, no seu campo de sombra, no seu subconsciente, é que vai se apresentar a entidade que vai se atrair pela sua afinidade, né? Pela afinidade que você tem com ela, e pelo que você está vibrando no momento, e o que precisa ser feito, né? Então pode se apresentar Freia, pode se apresentar Vênus, Shukra, Quetzalcoatl, qualquer entidade que você tenha uma proximidade, deixa vir, deixa ela falar o nome, não imponha, eu quero falar com a entidade tal. Simplesmente se conecte com Vênus e deixe fluir e via a entidade que se afiniza com você, certo? É bom você estar em um certo equilíbrio, né? E com uma certa sinceridade no coração, sem ser muita brincadeira, fazer só por fazer, né? Ou a qualquer momento, a qualquer hora, porque geralmente existem outros seres no astral mais baixo, né? Mais próximo de nós, que podem se passar pela entidade que a gente quer acessar, né? E a gente define a entidade pela energia, certo? Geralmente os seres ligados a Netsar, ao chakra cósmico de Vênus, têm uma energia que passa muito alegria. A comunicação deles nos deixa muito alegres e nos revigora, né? Nos deixa melhores do que estávamos. Se estávamos para baixo, a gente fica de bom humor e eles nos alegram, né? Com a energia que eles têm de prazer, de alegria, energia venusiana, certo? A comunicação, por exemplo, que eu tive com Belfegor, eu tive uma clarividência, não uma clarividência, mas uma evidência, né? Eu entrevi como que uma sombra, eu estava num momento bem punk, né? E ele veio para poder mostrar coisas da minha sombra. Então tem um propósito para vir do lado da árvore da morte, né? Ou do conhecimento, para trabalhar a minha sombra, coisas que estavam me travando, inconscientes, e que ele veio trazer à tona, entendeu? Então, é uma comunicação mais densa? É, porque ele representa o lado sombrio, né? Mas foi uma comunicação genuína, tanto é que eu não sabia que ele regia Arabzarak, que é a clifa oposta a Netsar, né? Eu tenho muita ligação com Vênus porque ela no meu mapa astral é o planeta mais forte, né? Mais dignificado. Então, naturalmente, eu tenho a proteção e a regência da consciência planetária de Vênus. Então é interessante isso também. Se você tem a dominância de Vênus no seu mapa, isso vai interferir na facilidade de você se comunicar com as consciências ligadas a Vênus. E assim para qualquer outro planeta. Certo? Se você tiver uma lua dominante, a Multa em Figuras, Sol dominante, Marte, vai ter maior facilidade de lidar com aquelas consciências, porque vai ter uma regência daquela consciência daquele planeta, certo? Então, para mim é mais fácil também por conta disso, dessa conexão com Vênus, né? O chakra cósmico de Vênus. Então,
Dependendo, né? Se for do lado da árvore da morte, vai ter uma energia mais densa. Da árvore da vida vai ter uma energia mais bem-humorada. Porém, o diferencial é que sempre a comunicação vai lhe trazer conhecimento para lhe fortalecer em alguma coisa, trabalhar alguma coisa que você precisa, certo? E daí vem as utilidades de entrar em contato com essas consciências, não é? Para trazer orientação para a sua vida. Você pode utilizar para fazer previsões, inclusive eu já fiz previsões trabalhando com as consciências planetárias, né? E funciona, acontece, né? Isso faz parte do fenômeno da astromancia, no qual se combina clareaudiência com clarividência, traz inspiração, trabalha o seu magnetismo pessoal, entre outras coisas, né? Então, é muito válido essa comunicação, porque a comunicação direta com a consciência daquele planeta, daquele chakra cósmico, né? E no caso de Vênus, é a consciência original de Lúcifer, basicamente, porque tirando todo o misticismo ao redor, todas as lendas que criaram em torno desse personagem, Lúcifer é nada mais nada menos do que o nome que se dá a Vênus, né? E Vênus é o quê? É um planeta e é uma consciência planetária, arquiangélica também, né? Cujo lado luz é Raniel e o lado sombra é Belfegor, né? E vai ter vários nomes de acordo com as culturas, né? Vai vestir vários personagens, mas é a mesma consciência que traz a energia do amor, a criatividade, né? Também a luz, conhecimento, tudo que a gente já sabe, né? A orientação. Então, eu acho que assim, dentro do luciferianismo é muito importante. Se você tem a oportunidade de estreitar a comunicação com o chakra cósmico de Vênus, ou Lúcifer Vênus, né? E tá aí uma maneira muito simples, descomplicada, sem muito ritualismo, sem muita invenção, certo? É só você trabalhar a sua clareaudiência e buscar se comunicar diretamente com a consciência, sem impor, eu quero falar com a entidade tal. Não, você fica receptivo. Uma hora ela vai lhe contatar, certo? Vai lhe contatar, você vai perceber, ela vai dar sinais a você que ela está falando que é real, certo? Ela pode até pedir para você pesquisar alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, que é a entidade mesmo que está falando, certo? E pela utilidade da mensagem, você vai perceber que realmente foi uma comunicação genuína. Eu não vou dizer que sempre vai ser, né? Porque tem, como eu falei, entidades que não são originais do chakra cósmico de Vênus. Estão mais próximas da gente, né? E podem se passar, né? Seja por se identificarem com o que você está pretendendo invocar, ou seja por simplesmente querer confundir e se aproveitar da abertura que você deu, né? E isso só com o tempo mesmo, não é só com o discernimento energético, né? Trabalhar a sensibilidade para saber realmente se aquela comunicação está lhe fazendo bem ou não, energeticamente falando também. Se você sair da comunicação melhor do que estava, você fez uma boa comunicação com o ser que você pretendia. Se você sair pior, você já sabe que foi outra entidade que se aproveitou do seu campo ali, certo? É só um adendo que às vezes a comunicação com esses seres, elas não é que nos façam mal, mas é que elas denunciam o que já está negativado na nossa energia. Eu percebo muito isso quando trabalho, por exemplo, a energia da Lua, que eu também me conecto muito. E às vezes eu sinto umas energias densas em mim, mas não é que a Lua me deu a energia densa, é porque já estava no meu campo e eu não tinha consciência. Ela clara para que eu trabalhe a purificação. Então isso também pode acontecer, certo? É
Só a experiência mesmo, metendo a cara e fazendo, que a gente aprende realmente, né? Então, gente, é isso. Eu peço que se inscrevam no meu canal, dê uma curtidinha e ative o sininho de notificações. Esse vídeo está listado só para vocês e para quem não compartilhar o link, certo? Fiz especialmente para o nosso grupo. Gratidão e até o próximo vídeo.